Me sinto honrado de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e eu os convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos também. Livro de Atos, capítulo 1. Eu preparei alguns slides, então quem estiver ali nos slides vai poder me acompanhar pela fé no Filho de Deus. Ok, e vocês vão me acompanhando aí. Eu agradeço. O tema da conferência que vai nos guiar no poder do Espírito, a missão no poder do Espírito, e eu quero meditar especificamente no versículo 8 de Atos capítulo 1, e o texto diz assim: mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, o que é que significa poder? Sejamos sinceros, a história humana é uma luta de poder. E isso começou desde o Éden, quando os nossos primeiros pais rejeitaram o governo de Deus e aceitaram a proposta do tentador que disse: e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E desde então, essa é a luta, querer ser Deus, querer dominar, querer guiar, ter o poder. E é por isso que vemos na história humana que ela é marcada por conflitos, seja em casa, entre homens e mulheres, ou pais e filhos disputando poder, seja nos relacionamentos entre países, reinos, lutando pela supremacia. E no meio disso tudo está o reino de Deus, um reino que não se pauta pelo poder humano, que não luta com as mesmas armas dos homens. O poder da igreja é outro, ele age de uma maneira totalmente diferente, porque ele visa a glória de uma única pessoa, a glória de Deus. Por isso, quando vemos Jesus, momentos antes de partir para o céu, ele vai dar essa palavra aos seus discípulos. Mas antes precisamos compreender com exatidão qual é o sentido disso, porque o livro de Atos nos fala dessa ação do Espírito Santo na igreja, vai mostrar o início da obra missionária. E a promessa de Jesus é: mas recebereis poder. A questão é: que poder é esse? Essa é a questão. Qual é o impacto desse poder na vida cristã, na vida pessoal de cada crente e na vida da comunidade da fé? Eu gosto muito de trabalhar com definições e conceitos, porque definições e conceitos esclarecem o pensamento, fortificam as ações. E quando falamos em poder, em português, é uma palavra muito ampla, porque poder significa ter a faculdade de, ter ocasião ou possibilidade, ter autoridade, ter capacidade ou força, ter direito, ter razão, estar sujeito a alguma coisa. Ou seja, é uma palavra muito ampla. E o substantivo dela, às vezes, esclarece o conceito. Então, quando falamos de poder, falamos de possibilidade, de faculdade, de força física, de vigor, de império, de soberania, de força militar, de importância, etc. Mas é interessante que aqui Lucas, ele vai usar uma outra palavra, porque ele vai registrar as palavras de Jesus em grego, e ele vai dar o vocábulo dinamin, que deriva de dinamis. É um termo que sugere a capacidade inerente de alguma pessoa ou coisa para realizar algo, seja físico, espiritual, militar ou político. Então, quando ele utiliza essa palavra, dinamis, dinamis evoca a ideia de poder, de potência, de força, de fortaleza, de habilidade, de capacidade. E nos evangelhos, em Atos, dinamis denota o poder de Deus, denota os poderes celestiais, denota o poder miraculoso, o poder que leva à salvação, à sua perfeita conclusão. O Novo Testamento vai dizer que Deus é o poderoso, Dinatos.
E Jesus vai dizer que porque Deus é dínatos, todas as coisas lhe são possíveis. E no final dos tempos, ele manifestará o seu poder de maneira clara, ressuscitando os mortos. E é aqui que eu quero trabalhar com vocês um pouco, porque a promessa de Jesus fala-nos de algo espiritual, de uma ação que procede do Pai, uma ação poderosa, por meio do seu Espírito. Ele diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E perceba a dinâmica do texto. Isso é importante. Recebereis poder quando descer sobre vós este poder, por meio do Espírito. E essa expressão, descer sobre, é algo interessante no grego, porque ela remete a uma palavra similar na tradução grega do Antigo Testamento. Por exemplo, quando lemos em Isaías 32, verso 15, na tradução grega, ele usa a mesma palavra, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. É a mesma ideia. Ou seja, o dom do Espírito Santo é a indicação da chegada de um novo tempo, que aponta para os últimos dias, quando Deus estabelecerá o seu rei, que reinará com retidão. E aqui já temos uma primeira coisa muito importante, que eu quero deixar aqui com vocês. Jesus prometeu revestir os discípulos com o poder do Pai, através do Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante, porque esse poder não é um poder humano, ele não visa a glória humana, ele aponta para um reino que vem no poder do Senhor dos Exércitos, para alcançar as nações. E é interessante que toda essa passagem de Atos capítulo 1, ele encontra vários ecos no livro do profeta Isaías, porque essa frase final do texto, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, é a mesma frase que aparece em Isaías 49, verso 6. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Ele está falando aqui do servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? Jesus Cristo. Agora vamos ampliar a visão do texto. Por que Jesus disse isso? Qual é o contexto dessa frase? Olha a passagem, se você está com a sua Bíblia ou está com a sua Bíblia no seu celular. Observe os versos 6 e 7. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Qual é o tema aqui da discussão, daquele bate-papo de Jesus com os discípulos? O reino de Deus. Esse é o tema. E por que eles fazem essa referência? Porque depois da ressurreição, Jesus deu várias provas incontestáveis e durante 40 dias, é isso que Lucas vai nos dizer. Durante 40 dias, Jesus falou das coisas referentes ao reino de Deus, diz o verso 3. E ali, enquanto eles comiam, eles perguntaram sobre a restauração de Israel, ou seja, aquela esperança judaica que eles guardavam ainda no coração, quando Deus estabeleceria o seu domínio, de tal maneira que Israel ficaria livre de seus inimigos, principalmente dos romanos. A questão era: Senhor, quando é que Israel vai mandar de fato? Quando é que Israel vai ter poder sobre as nações? Quando é que vamos ver o Messias davídico reinando sobre o trono e mandando nas nações? O pensamento era lógico, irmãos. Pois se Jesus tinha ressuscitado, isso indicava que o plano de Deus estava entrando na fase final. Mas é interessante ver como Jesus nos surpreende. E ele não dá uma resposta direta aos discípulos, uma resposta clara.
Ele simplesmente diz no verso 7, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Eles querem saber a data, eles querem ter o conhecimento dos eventos da vinda do reino. Em outras palavras, eles querem ter o controle da situação, mas Jesus diz que isso é competência exclusiva do Pai, pois Ele, e somente Ele, tem exousia, autoridade. E essa palavra do verso 7 se relaciona com a palavra do verso 8, com dinamis. A exigência de falar, as críticas, porque tinha gente que começava a criticar a forma como eu falava. Se eu apontava alguma ideia, dizia, não é assim que trabalhamos. Se eu dava uma ideia, não é assim que funciona. Aí eu pregava, dizia, você fala forte demais. Imagina uma igreja que tinha 25 pessoas, numa sala, dentro de uma empresa, que já estava abandonada, que tinha várias salas alugadas, era uma igreja numa sala pequena, com 25 pessoas, enfiada dentro de um lugar lá, e não tinha nenhuma indicação de que aquilo era uma igreja. E as pessoas dizem assim, você fala forte demais. Aí eu gosto muito de fazer PowerPoint das pregações, suas letras do PowerPoint são muito grandes. E quando teve uma vez que eu estava pregando, uma irmã me corrigiu na hora do culto, na hora da pregação, disse, não é assim que fala, é assim que fala. E ainda fez cara feia. Eu ouvi também alguém dizer assim, você foi pastor no Brasil, aqui não. A Shirley foi fundamental para mim nesse momento da minha vida, porque ela falou mais rápido que eu, porque ela fez amizade com as mães da escola, duas muçulmanas andavam com ela, ajudavam ela, e mulher fala mais rápido, né? Desde o Éden. E eu fiquei travado, porque eu não conseguia falar, não tinha ninguém para falar. Eu tinha aula, mas não tinha com quem desenvolver. Aquilo me levou para um estado depressivo. A Shirley me ajudou muito. E é nessas horas, irmãos, quando você entra em parafuso, que você diz assim, o que é que eu vim fazer aqui? Eu era pastor de uma igreja, há 18 anos, tudo estabilizado, tudo tranquilo. Os meninos estudando numa escola de frente da igreja, a igreja crescendo, uma igreja que me amava, tudo simplesmente, o que é que eu estou fazendo aqui, Deus? Será que eu me enganei? Mas sabe o que eu descobri, irmãos e irmãs? Deus nos permite passar por situações assim para o nosso próprio bem. Foi um masterclass de Deus para dizer o seguinte, ei, você não pode fazer nada sem que eu haja primeiro. Nunca podemos nos esquecer do que disse o salmista. Olha o que diz o salmista no Salmo 62. Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus fala, mas às vezes é necessário ouvir 2 vezes, para ficar inculcado na nossa mente. O poder pertence a Deus, não pertence a nós. Recebemos poder, mas ele não é nosso. É apenas uma concessão para realizar algo que será para a glória de Deus. A obra de Deus não é nossa. Tudo o que Ele faz, o faz para a sua própria glória e louvor. E a capacitação que Ele nos dá para que saibamos que no final somos servos inúteis. Que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Ponto. Recebereis poder. Não vem de você. Mas há uma segunda coisa. O poder do Espírito não tem nada a ver com o poder humano. Os discípulos estavam olhando as coisas do ponto de vista humano, numa perspectiva geopolítica, o confronto com os poderes desse mundo. Mas a obra de Deus não é sobre os reinos deste mundo, mas não é sobre algo meramente político. O reino de Deus vai além dessa perspectiva. Vejam, amados, como a perspectiva é ampla.
por que os judeus eram odiados pelos romanos e pelos gregos? Porque eles eram diferentes. Enquanto todos os povos se submetiam ao poder de Roma, enquanto todos os povos adaptavam seus deuses aos deuses de Roma, os judeus diziam o seguinte: não põe imagem dentro do templo. Vamos fazer assim? Não põe imagem dentro do templo. Não aceitamos. Todo mundo se submetia a Roma. O judeu chegava e dizia assim: no sábado eu não trabalho. O sábado é o dia do Senhor. E não tem conversa. E é interessante notar essas coisas, porque os primeiros cristãos eram judeus. E Jesus falava com os discípulos sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E esse reino iria entrar em conflito com os poderes desse mundo. Eles seriam testemunhas de Cristo num mundo dominado por César. Sabe o que significa isso? César tinha o domínio sobre tudo. Eles viviam a Pax Romana. A paz estabelecida por César. A paz das armas, mas era a paz. E todo mundo tinha que chegar diante da imagem de César e dizer: César é Kyrios, é Senhor. Mas eles chegavam e diziam: Jesus é Kyrios. Por essa razão eles eram perseguidos. Porque eles estavam dispostos a servir ao Senhor glorioso e ao reino de Deus. E da mesma maneira nós precisamos compreender que o poder do Espírito não tem nenhuma perspectiva com os reinos desse mundo. Às vezes eu fico inquieto com os cristãos querendo impor coisas como se isso fosse parte do reino de Deus. Queridos, vamos deixar as coisas claras. O reino de Deus não é ação política, pois todas as vezes que a igreja se envolveu com isso, ela se corrompeu. Leia a história do cristianismo, você vai ver isso rapidamente. Os problemas que vemos hoje no mundo, as injustiças, as mazelas sociais, as crises, são fruto de uma sociedade que decidiu viver longe da vontade de Deus. Isso significa, pastor, que como cristãos devemos ser apolíticos? Não é isso que eu estou dizendo. Somos cidadãos, temos direitos e deveres, mas, amados, a nossa influência como cristãos deve ser algo que transforme as pessoas, não as estruturas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos caminhando para o fim. E se estamos caminhando para o fim, segundo aquilo que a Escritura já nos diz, as coisas não vão melhorar. Então nós não mudamos estruturas. Nem temos poder para isso. É o poder de Deus agindo em nós para que pessoas sejam transformadas. São pessoas que são transformadas. São corações e mentes que, através da pregação do poder e no poder do Espírito, vão se voltar para o Senhor. Pense comigo. No Brasil, segundo o censo que foi feito em 2020, 31% dos brasileiros se declaravam evangélicos. Sabe o que isso significa? Nada. Nada. Absolutamente nada. Pois a sensação é que pioramos como nação. Alguma coisa está errada. Porque hoje temos evangélicos não praticantes, temos desigrejados e temos até traficantes evangélicos. Nunca pensei na vida em imaginar um negócio desse. As igrejas viraram empresa, pastores são agora como CEO, as estruturas crescem para sustentar algo que apenas olha para o umbigo. Isso, queridos, não é poder do Espírito. A igreja está crescendo, milhares de pessoas. Isso não significa nada. Quer dizer que uma igreja na África, com 3 irmãos, ou no Irã, escondido dentro de uma casa, com 5 irmãos, não é uma igreja no poder do Espírito? Medimos as coisas do ponto de vista humano. Isso não é poder do Espírito, pode ser uma ação humana com verniz religioso.
Se a igreja quiser viver no poder do Espírito, ela precisa abandonar essa teologia de slogans. Eu vejo crentes falando assim, o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus declara isso. Isso é um erro hermenêutico. É um erro crasso. Parte de um pressuposto de que onde a planta dos seus pés pisarem será vosso. Isso é referente a Israel e a Canaã num processo histórico. Mas é um erro de visão, porque isso é uma tentativa humana de fazer o reino de Deus crescer. O reino de Deus e o poder do Espírito está fundamentada na clara consciência de que o reino de Deus não está baseado em parâmetros humanos. Não é o homem que define, é Deus quem define. Senhor, quando Israel vai mandar no negócio? Pedro, João, Tiago, baixa a bola. Vocês não têm autoridade para isso. Não compete a vocês isso. Mas vocês receberão poder para fazer algo totalmente diferente. Diferente da visão de vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Apesar da oposição dos homens, apesar da oposição dos governos, apesar da oposição dos reinos, apesar da oposição de César, apesar da oposição de qualquer pessoa, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, eu vivo num país que é uma sociedade laica e secularizada. Os irmãos não têm nem ideia do que é isso. Quando eu falo de laicidade francesa, ela é totalmente diferente da laicidade brasileira. As igrejas precisam se comprometer com os valores republicanos. E se nós infringirmos as regras da república, podemos ser punidos. Eu soube num domingo, eu estava preguei, no final um pastor veio conversar comigo, um pastor aposentado que frequenta a nossa igreja, e ele disse assim, eu vi um oficial do governo aqui hoje. Sério? Eu trabalhei na Cavimac, que é um órgão, e disse, eu trabalhei lá na Cavimac, eu conheci ele chegou depois de começar o culto, e ele sempre sai antes de terminar o culto. Sabe o que significa isso, irmãos? É a polícia do culto. O Ministério do Interior da França, que coordena também todos os assuntos religiosos da França, tem a polícia de religião. Vai um oficial do Estado e ele escuta a pregação. E o que eu falar, se não estiver de acordo com as regras da República Francesa, eu posso ser chamado na polícia para me justificar. Há 3 semanas atrás, um imã muçulmano, numa pregação, quando disse que a bandeira da França era uma bandeira demoníaca, em 1 semana ele estava fora do país. Eu posso falar, por exemplo, da homossexualidade. Eu posso dizer que a homossexualidade não segue um padrão bíblico. Eu só não posso dizer assim, os homossexuais precisam morrer. Se eu disser um negócio desse, estou fora. É claro que eu não vou dizer um negócio desse. Mas percebeu como é que é o negócio? Eu vou dar alguns números para os irmãos terem uma ideia. 51% dos franceses, o próximo slide aí, se tem aí. 51% dos franceses se declaram não crentes. 51% não religiosos, contra 49%. Desses, crentes ou não, 47% se diz ligado ao catolicismo. Porque o catolicismo representa 29% da população, mas apenas 8% deles frequentam uma igreja regularmente. E 20% dos católicos dizem não crer em Deus. Não é engraçado um negócio desse? Ele diz, você é católico? Sou. Você crê em Deus? Não. Como assim? Não, é uma tradição francesa. Porque na mentalidade deles, o francês é católico. Não importa se eu creio. Mas eu sou francês e católico. 33% dizem não ter nenhuma ligação religiosa. E 4% se sentem conectados com o Islã.
O islamismo representa 10% da população francesa. E o número de pessoas que se declaram numa outra perspectiva cristã, leia-se, protestantes e evangélicos, representam 9%. E para 78% das pessoas, a laicidade francesa é a identidade da França. Religião é religião, Estado é Estado. A religião você vive lá nas 4 paredes da igreja e não traga aqui para fora. Estamos morando há 5 anos no mesmo lugar. Os nossos vizinhos todos sabem que eu sou pastor. Ninguém nunca me perguntou sobre Jesus. Você diz assim, Deus te abençoe. Ele não sabe nem o que responder. Ele olha para você como se você estivesse falando uma língua de fora do planeta. Aí ele diz assim, obrigado. Aqui até o ateu diz amém. Lá ele diz obrigado. Ele olha para você e fala assim, obrigado. Deus abençoe você. Não sabe o que é isso. 5 anos estamos no mesmo lugar. Ninguém veio falar. Quem é Deus? Quem é Jesus? Não. Sabem, eu sou pastor de uma igreja batista, protestante. Ok. Depois de 5 anos, uma vizinha francesa, casada com um marroquino, se convertida ao Islã, andava de véu o tempo todo, passou um problema na sua família. A quem ela procurou? Shirley. Pediu ajuda para Shirley. O marido dela teve que sair de casa por um problema familiar grave. Essa mulher começou a frequentar a nossa casa com seus filhos. Uma noite, eu acordei 3h30, 3h30. Fiquei das 3h30 às 4h30. Uma angústia, porque eu pensava nela, nas crianças e pensava no marido, Mohammed. E eu orava, dizia, Senhor, protege essa senhora, protege os seus filhos, abre os olhos dele, eles precisam de ti. Mas sobretudo, Senhor, tira o véu dela, da sua cabeça e dos seus olhos. Aí a Shirley convidou ela para ir numa reunião de mulheres. Ela foi. Chorou do início ao fim. Foi de véu e tudo, a gente não fala nada. Foi de véu e tudo. Chorou do início ao fim. Ela pegou um versículo lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ela chegou para Shirley e disse assim, onde é que você escreveu isso? Foi você que escreveu? Shirley disse, não, não fui eu que escrevi não, está na Bíblia. Ela disse, isso aqui é para mim. E um dia, ela bateu na porta de casa, sem o véu. Domingo passado, no culto da ressurreição, ela estava no culto com a gente. Um casal da igreja convidou ela para almoçar com a gente. Aí ela disse para Shirley, eu não como carne que não seja halal, que é a carne preparada pelos muçulmanos. Shirley falou assim, eu compro, você precisa de quê? Você gosta de quê? De frango. Aí ela disse assim, vai ali na boucherie, que é onde vende as carnes, halal, e compra frango. Comprei frango. A Shirley fez um estrogonofe para ela. A gente levou na casa dos irmãos. E ela estava sentada com a gente. As crianças brincando com os meninos. E ela comendo, sem véu. E essa semana a Shirley disse assim, ore pela Sônia. Porque as muçulmanas já estão entrando em contato com ela, dizendo, você precisa pôr o véu, você precisa pôr o véu. E ela chegou para Shirley, Shirley, elas estão dizendo que eu preciso usar o véu para obedecer a Deus. E a Shirley disse, eu não vou te dizer nada. Só quero te dizer uma coisa, com véu ou sem véu, Deus te ama. E você precisa ter um relacionamento com Ele. E ela não está usando o véu. Todo dia as crianças e ela vão lá em casa para falar com a Shirley, com os meninos. Todo dia, todo dia. E hoje que eu falei com a Shirley, ela estava lá
E ela disse: você faz falta aqui na França. Irmãos, foi a gente que fez alguma coisa? Deus faz. Alguém pode pensar, mas por que você ainda está pregando num contexto secularizado? Porque não é a força humana, é a certeza de que o poder do Espírito faz toda a diferença. Recebereis poder. O poder do Espírito. Não é uma questão de fazer a França um país cristão, é a questão de levar pessoas ao conhecimento do Filho de Deus. E aqui eu me lembro da palavra de Paulo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, primeiro do judeu e também do brasileiro, primeiro do judeu e do francês, primeiro do judeu e do belga, primeiro do judeu e do africano. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para transformar o árabe, para abrir os olhos. É o poder de Deus, não é a sabedoria humana, não é a política. É um poder sobrenatural, é o poder do Espírito, porque é o Espírito que abre os olhos da alma e leva alguém a confessar: Jesus Cristo é o Senhor. É sob esse poder que precisamos estar dependentes a cada dia. Eu os convido a orar um instante. Oh Deus, o poder não nos pertence. Somos tão frágeis, somos tão pequenos, somos falhos, somos limitados. Mas o Senhor nos deu essa promessa: recebereis poder. E é do teu poder que precisamos. Não para transformar instituições, não para criar um país cristão do ponto de vista político. Não é um reino humano. É o teu reino que cresce de modo silencioso. É o teu reino que cresce de uma maneira sobrenatural. O teu reino que cresce, que não depende de nós, mas que o Senhor deseja nos usar para a tua glória. Ó Deus, reveste-nos do teu poder, enche-nos do teu poder, para que a glória seja somente tua. Que o Senhor nos dê autoridade, ousadia, mas também humildade, simplicidade, no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus.